Muito boa tarde a todas e todos. Vamos dar início a mais uma edição do Seminário Mare Nostrum. O Seminário Mare Nostrum é uma atividade mantida pelo LEIR-MA-USP, o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e Mediterrâneo Antigo da USP, que faz parte do Departamento de História da USP, que, por sua vez, faz parte da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Bom, hoje nós temos a imensa honra de receber a pesquisadora Thaís Rocha da Silva. A Thaís, ela é pesquisadora associada da Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ela fez o doutorado em egiptologia. A Thaís é também mestra em estudos judaicos e árabes pelo Departamento de Estudos Judaicos e Árabes da USP e é também licenciada e bacharel em História também pela USP. Bom, atualmente, como eu já disse, a Thaís, ela é pesquisadora associada da Universidade de Oxford, ela faz parte também do Amarna Project, que é o projeto Amarna, responsável pela escavação da cidade de Amarna, uma cidade do Egito Antigo. A Thaís hoje vai falar para a gente um pouco sobre a cidade de Amarna. E a Thaís também faz parte do LAOP, Laboratório do Antigo Oriente Próximo, e do Messalinas, Grupo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade na Antiguidade. Ambos fazem parte também do Departamento de História da USP, assim como o LEIR-MA-USP. Bom, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Thaís, com imensa honra que eu passo a palavra para a Thaís, com imensa satisfação. Então, Thaís, por favor. E muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Thaís, pela sua presença. Boa tarde. Obrigada, Sara, pela apresentação. Obrigada a todo mundo que está assistindo. E nesse período de quarentena aí, vamos ver se a gente consegue sair um pouco da nossa bolha doméstica para visitar outra bolha doméstica, que é o tema do meu doutorado. Então, eu vou abrir a apresentação para vocês. Vamos ver se dá certo aqui. Então, eu agradeço ao LEIR pelo convite, também pela oportunidade de falar um pouco desses resultados. Essa apresentação de hoje ela é uma parte da tese de doutorado. É óbvio que eu não conseguiria apresentar tudo, para o espaço de 1 hora, mas eu acho que ela tem uma amarração que permite a gente pensar um pouco o arco da tese, que é o que eu queria trazer para esse dia de hoje. Eu vou contar para vocês um pouco como é que foi essa trajetória do doutorado. O meu trabalho ele se apoia principalmente na ideia de discutir o que é o espaço doméstico no Egito. Então, vocês estão vendo aí o slide com o título da tese, e a ideia é provocativa mesmo, de colocar as pessoas de volta no lugar delas. A gente, em arqueologia, muitas vezes na própria história, trabalhando com cultura material, a gente fica muito preso no documento e esquece que a gente está falando, em último caso, das pessoas. Então, o título da tese tinha essa provocação mesmo. É importante dizer que eu fiz esse doutorado no exterior com o financiamento do CNPq, e acho que essa é uma coisa que precisa ser dita, enfatizada e reforçada muitas vezes. O trabalho só foi possível graças a esse financiamento. Estudar em Oxford é caríssimo, e eu sou muito grata ao governo por essa oportunidade. E acho que a gente tem que continuar batalhando para que outros alunos possam também fazer parte desse tipo de processo. Ele é muito transformador, muito desafiador, e a gente não pode perder isso. Eu defendi essa tese agora em fevereiro, então tem muita coisa que está sendo pensada ainda para futuros projetos, e eu quero trazer um pouco para vocês essa discussão, dividir isso em 2 partes. Então, a primeira parte da apresentação eu falo um pouco sobre Amarna, pensando nesse contexto geral do sítio arqueológico, enfim, do período histórico. Imagino que nem todo mundo aqui seja familiarizado com essas cronologias do Egito, esses períodos mais específicos, e vou falar nessa primeira parte também sobre o problema da pesquisa. Então, como é que eu cheguei na questão de pesquisa que gerou essa tese.
Na segunda parte, eu desenvolvo um pouco essa discussão do arco, né, que eu tenho chamado, né, dessa narrativa da tese, e aí eu vou trabalhar um estudo de caso específico, que é um capítulo, é uma seção de um capítulo da tese, em que eu estudo como que a gente vive na casa de escavação em Amarna, né? Eu faço parte do Amarna Project, então tenho participado de escavações e dos projetos deles desde 2017, e a experiência de estar lá foi absolutamente fundamental para entender esse problema do espaço doméstico, né, das apropriações da paisagem, e por aí vai. Então vamos falar um pouquinho de Amarna. Eu sempre gosto de mostrar essas fotos bonitas, porque elas dão um pouco a sensação para a gente do que é o contraste, que é muito grande, né, o grande contraste de paisagens que a gente tem no Egito em geral, mas especialmente nessa região. Então, a gente olhando o mapa, né, do Egito, vocês devem conseguir observar que a Amarna está bem aqui no meio, né, vocês estão vendo pelo cursor do mouse. Fica bem no meio do Egito, bem no meio do Nilo, esse lugar. Ele ainda é ocupado hoje, então a gente tem uma imagem de satélite aqui mostrando como que a ocupação atual, ela faz parte da paisagem, em um certo sentido, invadiu aí, né, esse sítio arqueológico. A Amarna fica mais ou menos umas 4 horas e meia de carro do Cairo, e ela está rodeada, o sítio arqueológico, ele é rodeado por 4 vilas, que são vilas rurais, né? Então, é uma região bastante pobre do Egito, com pouco acesso a muita coisa, e, num certo, assim, para os arqueólogos é muito bom, porque a gente tem, né, muito bem preservado o material arqueológico, né, da cidade que existiu ali, mas também, enfim, traz outros problemas, né, com o avanço dessa ocupação, especialmente o aumento dessas áreas cultivadas que tomou conta aí de áreas importantes de material arqueológico. Quando a gente olha para Amarna, a gente tem esse tipo de visão aqui, né? Então tem a margem do Nilo, como vocês estão vendo, essa área cultivada que é curtinha, mas que tem aumentado, e esse elemento da paisagem eu estou reforçando porque ele é absolutamente fundamental para a gente entender a ocupação que aconteceu nesse local. Amarna foi a capital do Egito, na 18ª dinastia, quando o faraó Akhenaton se muda, né, ele transfere a capital de Tebas para essa região, e é uma região que não tinha nada antes. A cidade foi construída do zero, num espaço de tempo absolutamente irreal, né, a gente pode até dizer, porque a cidade foi ocupada por aproximadamente 20 anos só, e ela foi abandonada depois que o Akhenaton morre. Esse modelo de ocupação, que a gente chama, né, esse modelo de ocupação urbano egípcio, ele é muito interessante da gente observar em Amarna, porque como a cidade foi construída do zero, do ponto de vista da estratigrafia, a gente consegue verificar essas várias camadas aí de ocupação, né. Quando a gente tem uma ocupação muito pequenininha, né, muito curta, como essa de Amarna, de 16 a 20 anos, é muito fácil a gente entender o processo de ocupação, de construção das casas, dos prédios administrativos e até os processos de transformação que essa cidade passou nesse curtíssimo espaço de tempo. Eu acho que esse é um elemento importante para a gente discutir a ideia de espaço doméstico aqui. Amarna é, sem dúvida, o sítio arqueológico mais importante do Egito para pensar assentamentos urbanos. Ele é o lugar onde isso está melhor preservado, né, e a gente tem um volume de casas e de áreas residenciais também preservado como nenhum outro no Egito, então isso traz para pesquisa aí um dado, eu diria assim, não dá para fazer, né, estudar urbanismo no Egito sem a gente mexer, sem mencionar a Amarna. No entanto, o período amarniano, ele foi estudado por outras razões, né, e eu quero mencionar isso aqui na apresentação para dizer que a minha tese não cobre absolutamente nada disso. O Akhenaton, que é esse faraó que eu mencionei, né, conhecido inicialmente como Amenhotep IV, ele reinou por um período curto, como vocês podem ver aí na cronologia, né, foi o século XIV a.C., e ele ficou muito conhecido
por essa tal reforma religiosa, né, como alguns pesquisadores chamaram. Esse culto do disco solar, que é um aspecto, né, um deus antigo, muito antigo na religião egípcia, que existe desde o do período do Reino Antigo e que foi, então, passou aí para como elemento importante, né? Desculpa, eu perdi um pouco aqui que o slide mudou sozinho. Então, voltando, quando o Akhenaton faz essa tal reforma religiosa, ele transfere, então, a capital para Amarna. Ele sai de Tebas, né? Ele rompe com o clero do deus Amon, e eu estou aqui simplificando isso muito, muito rapidamente, porque não é o ponto da pesquisa, e essa nova cidade fundada, né, chamada Akhetaten, que é a cidade do Horizonte, ela foi escolhida justamente por conta da sua paisagem. O que é importante a gente notar aqui, que esse tema da reforma religiosa, ele foi visto muito dentro de uma polarização na egiptologia, de uma chamada religião de Estado e da tal piedade pessoal, né, o que a gente chamou de religião privada. Esses nomes, essas denominações, elas são muito debatidas, controversas, então eu não vou, a minha pesquisa não fala sobre isso, embora o elemento aí da piedade pessoal apareça em alguns aspectos, né, quando a gente fala das casas. E a Amarna também foi muito importante para os estudos da arte egípcia. A gente tem uma mudança muito significativa com relação à representação dos corpos nesse período, a valorização especificamente, né, do corpo da figura real, que aparece de forma andrógena, e aí muita gente foi estudar isso pensando a questão de gênero, isso também não aparece na minha pesquisa. Então eu tô um pouco limpando o terreno, né, porque eu sei que a Amarna evoca diversos temas aí que são até meio esotéricos, né, então eu tô fugindo aí para a gente focar especificamente na tese. Eu trouxe o hieroglifo para vocês aqui, do lado, né, nesse slide, mostrando esse é o hieroglifo que fala, que significa horizonte. Então, vocês estão vendo aí, né, as montanhas, né, as duas extremidades da montanha, e o disco solar nascendo no meio, né. Essa representação que o Akhenaton privilegia quando ele vai escolher o local para fundar essa nova capital, que seria a morada do deus Aton, né, desse disco solar, que é o que a gente vai ver em Amarna aqui, nesse slide. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a vista, né, do telhado da casa da escavação, e a gente tem aqui, né, o horizonte, né, o Wadi, né, o Royal Wadi, que a gente chama, e o disco solar que está meio nubladinho aqui, mas vocês devem conseguir ver rapidamente, né. Isso foi traduzido na iconografia marniana dessa forma, né, os raios solares, com essas mãozinhas no final, que é justamente esse poder que emana do disco solar. Então, a escolha da paisagem, por isso que eu tenho reforçado, ela é absolutamente fundamental para entender o que é a Amarna nesse novo contexto, né. Tirando essas questões religiosas, a gente vai partir agora um pouco para falar desse processo de estudo de Amarna, né, como que os arqueólogos escavaram esse sítio, quais os temas que foram privilegiados, só para a gente situar um pouco essa historiografia que vai ser importante para o trabalho. Então, a gente tem um mapa aqui produzido pela doutora Anna Hodgkinson, que trabalha com workshops em Amarna. Ela estuda principalmente a produção de vidros e de faiança. Então, esse mapa aqui, ele mostra para a gente um pouco quais as áreas da cidade que foram escavadas por diferentes países, né, que tiveram a concessão desse sítio arqueológico desde o século XIX, mas também os elementos importantes que foram estudados. E elementos importantes eu me refiro especialmente ao templo, né, ao grande templo, ao palácio e a esses pequenos blocos residenciais que a gente tem aí. Então, obviamente, quando a Amarna foi descoberta, a missão napoleônica fez ali o seu trabalho, né, os primeiros a chegar na região. A gente tem, antes disso, relatos de viajantes, mas nada do ponto de vista assim, científico e sistematicamente produzido. A missão napoleônica registrou parte do que era possível se ver, né. Depois disso, a gente tem, ainda no século XIX,
a chegada do Petrie, que é o grande pai da arqueologia britânica, e trabalhou muito na escavação dos templos e dos palácios. E uma parte dessa coleção hoje está disponível online para quem quiser ver no site do Petrie Museum, que é ligado à University College London, e vale a pena porque tem muita coisa importante aí. Eles têm inclusive os diários, né, uma parte dos diários de escavação do Petrie. Depois disso, a gente tem o trabalho também dos britânicos com o Egyptian Exploration Fund, que vai virar futuramente a Egyptian Exploration Society, e eles fazem o primeiro trabalho sistemático de escavação de casas na Vila de Trabalhadores, que é o tema da minha pesquisa. Os alemães foram responsáveis pelo primeiro mapa, né, de Amarna, pelo primeiro survey que eles fizeram, mapeando aí a maior parte das casas que a gente tem, de todos os tamanhos e tipos, e aí nos anos 70, o Barry Camp, então, em nome da Egyptian Exploration Society, volta a escavar Amarna depois que os alemães perdem a concessão do sítio, né, isso acontece por conta da guerra, e aí hoje, quem lidera quem coordena essa escavação em Amarna é o Barry Camp, mas aí com o Amarna Project tem um financiamento independente. Então isso aqui só para vocês terem uma ideia do volume de material que foi estudado, e a gente tem aqui um mapa da cidade um pouco mais detalhado. Então só para vocês terem uma ideia, esse pedacinho aqui que aparece, né, que eu estou ressaltando com o cursor, é o pedaço onde está o material arqueológico mais concentrado, e a Vila de Trabalhadores, ela está aqui, nessa região, bem próxima, né, no caminho do Royal Wadi, onde está a tumba do Akhenaton, e a gente tem um outro assentamento importante, que é esse chamado de Stone Village. Provavelmente esses dois estão associados a um tipo semelhante de força de trabalho, a gente ainda não sabe, isso ainda está em estudo, mas o que é importante vocês perceberem aqui é que essa vila, ela está afastada da cidade, né, e esse afastamento, ele tem uma importância aí, e vai ser absolutamente fundamental para entender essa noção de privacidade, de espaço doméstico. O que é importante a gente notar é que a cidade de Amarna, quando foi fundada pelo Akhenaton, o seu planejamento para esse espaço urbano foi muito cuidadoso. Então, a cidade, ela é marcada por essas estelas, né, que vocês conseguem ver, a gente chama das boundary stelas, né, que definem os limites da cidade, e o que é interessante é que todas elas estão alinhadas com o local de origem das tumbas reais. Então, vocês notem que é o mesmo princípio, né, de organização do disco solar que emana aí os seus raios, né, mas o que é importante, que muita gente ignora, é que a cidade de Amarna, nesse período, em que foi ocupada na antiguidade, ela também tem ocupação do outro lado do rio. Então, o material arqueológico que a gente estuda, ele está nessa região aqui, né, que são esses prédios administrativos, as casas da cidade principal, mas toda essa parte de área cultivada que está a oeste do rio, a gente não tem mais acesso, né, isso está encoberto. Seria lindo se a gente conseguisse descobrir coisas que estão por aí. Qual que era a questão da minha pesquisa? Acho que vale a pena situar um pouco aqui para vocês. O meu mestrado, como a Sara falou, foi feito no Departamento de Letras Orientais, e eu trabalhei com estudos de gênero no período ptolomaico. Então, do ponto de vista cronológico e temático, ele parece muito desconectado disso aqui. Essa minha pesquisa de mestrado, ela me trouxe como resultado um problema, que era a discussão de que boa parte da historiografia, especialmente nos anos 90, trata as mulheres egípcias como a senhora da casa, né, que é o famoso livro aí, da Gay Robbins, que trata das mulheres no Egito, e observar esse espaço feminino tanto no período ptolomaico como no período faraônico, me trouxe um problema, porque, na verdade, existia muito mais uma pressuposição do que era o espaço da casa,
do que propriamente o entendimento do que era uma casa egípcia, né? E aí eu comecei, no final do mestrado, a descobrir que a gente não tinha uma definição do que era uma casa egípcia. E, obviamente, nenhuma definição clara do que era o tal do espaço doméstico. Então, o começo da minha pesquisa de doutorado foi tentar desconstruir um pouco esse lugar de gênero, né, esse lugar da mulher, vou colocar assim, mas tentando desmontar um pouco esses espaços que foram engendrados, né, assim que a gente fala em português, né, espaços que ganharam atributos de gênero muito por conta das nossas interpretações contemporâneas e absolutamente anacrônicas. Então, quando eu começo a pesquisa do doutorado, eu falo, bom, então vamos entender o que é esse espaço da casa, o que é a casa egípcia, o que é esse espaço doméstico, para a gente entender, de fato, se a experiência feminina, né, a experiência do feminino no Egito, ela está associada somente à nossa noção de privacidade. Aí. E aí, para fazer isso, eu tive que começar a olhar para esse outro sítio arqueológico, que é a vila de Deir el-Medina, tá em Tebas. Deir el-Medina tem uma história bastante complexa, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela tem um período de ocupação de aproximadamente 500 anos, então essa vila ela existe no período da 18ª dinastia, ela é abandonada quando Amarna é fundada, né, como capital, e muitos pesquisadores acreditam que essa comunidade de artesãos, né, de trabalhadores em Deir el-Medina, ela se mudou para Amarna para suprir essa demanda de mão de obra para a construção de templos, enfim, das tumbas reais, e essa hipótese é bastante debatida, eu contesto isso na tese, a gente pode depois falar nas discussões, né, eu não acredito que seja a mesma comunidade, a gente tem pouquíssima evidência que suporte, que apoie esse tipo de afirmação hoje, mas enfim, é o que está na historiografia. O que é importante sobre Deir el-Medina, do ponto de vista historiográfico, é que a vila produziu um número absurdo de documentos textuais, eles encontraram no lixão, né, eu vou colocar assim, no lixão do templo, um volume absurdo de textos, e a maior parte desses textos ainda não foi traduzido completamente, né, eles foram encontrados em óstracos, que são pedaços de cerâmica, escritos em hierático, e a gente tem uma variedade enorme de documentação, desde recibo, contrato, pedido de licença, relatos de corte, disputas de vizinhos para onde que você estaciona o burro, enfim, tem uma variedade muito grande, mas especialmente desses recibos que regulamentavam os trabalhos dessas comunidades. O que é importante da gente entender em Deir el-Medina, tanto em Deir el-Medina como na vila em Amarna, é que essas vilas trabalhadoras eram vilas formadas pelo Estado, elas eram construídas pelo Estado egípcio, portanto elas tinham o seu local definido, as pessoas que eram deslocadas para esses locais, elas faziam parte de um grupo, de uma mão de obra bastante selecionada. A gente tem aqui uma mão de obra bastante elitizada. Quando a gente fala de vila trabalhadora, desculpem, a gente muitas vezes imagina essa coisa do proletário do século XIX, né, fazendo aproximações aí com a Londres do século XIX, enfim, né, o Paris, os trabalhadores das fábricas, não é isso. A gente tem aqui um grupo de pessoas que tinham acesso à escrita, não todos, mas uma significativa parte dessa população, e, portanto, a gente tem um grupo muito restrito, muito elitizado dentro da força, né, de trabalho disponível para o faraó nesse período. O que é importante a gente saber também é que essas vilas, elas, além do local definido, elas têm, obviamente, um espaço restrito para a construção dessas casas. Então, uma vez que as pessoas são instaladas ali, elas não podem expandir as casas como elas quiserem, uma espécie de BNH, né, se a gente fosse fazer uma comparação assim bem simplificada. Outra coisa importante é que o Estado egípcio mantinha essa população abastecida com água e todo tipo de suprimento, então equipamento de trabalho, comida, e essas pessoas tinham muitas limitações para produzir uma espécie de
para produzir além daquilo, não só por conta da rotina de trabalho, mas também por conta das limitações de recursos que chegavam ali. Isso é importante porque quando a gente vai olhar para a Amarna, a gente tem praticamente o mesmo tipo de situação, mas a gente, ao olhar o material arqueológico da vila, a gente começa então a perceber outras diferenças. Então, voltando, né, por que Deira Medina passa a ser importante? Porque ela vai criar um paradigma de análise de espaço doméstico que foi necessário aí desconstruir ao longo da minha pesquisa de doutorado. Então, como eu disse para vocês, a vila produziu um volume muito grande de textos. Os pesquisadores, eles analisaram esse material num momento em que a egiptologia vinha, né, dando muita importância ao material escrito, acho que desde que a gente finalmente conseguiu entender o que está escrito nos textos, né, então o volume de traduções subiu muito, mas também essas traduções permitiram a gente entender uma dinâmica de organização que a gente não tinha tido a oportunidade de olhar anteriormente. Isso é importante porque nos deu um retrato, né, de uma espécie de estilo de vida de uma vila trabalhadora que foi fundamental para entender uma série de questões aí relativas ao cotidiano, relativas à organização do trabalho, relações de gênero, né, e por aí vai. O que eu acho impressionante nesse material e no estudo dessas comunidades trabalhadoras é que a gente tem acesso ao que eu acho que é mais banal, né, em termos de vida social, mas que para mim é o mais interessante, né, como que essas pessoas viviam, como que essas pessoas se comportavam, e que tipo de problemas que elas tinham. No certo sentido, são muito semelhantes aos que a gente enfrenta hoje. Claro, né, com os devidos buracos cronológicos aí. Então, esse plano que vocês estão vendo de Deira Medina é um plano produzido pelo Bruyère, que escavou a vila durante os anos 30, e essa escavação, ela tem uma série de problemas. Esse paradigma de Deira Medina, ele tem um problema que é historiográfico, né, de como a disciplina valorizou muito os textos produzidos e ignorou o material arqueológico. Então, a arqueologia no Egito passa, em muitos sentidos, a ter ser uma espécie de primo pobre, né, passa a ser um material de segunda categoria, e é assim em alguns centros até hoje, infelizmente. Mas o segundo problema desse paradigma é que todo o material produzido para estudar Deira Medina foi produzido a partir das escavações do Bruyère, que são escavações muito problemáticas. E então esse plano da vila que a gente tem aqui, produzido nos anos 30, ele está sendo hoje atualizado, ele está sendo destruído, né, digamos assim, porque esse material não corresponde à realidade do que existe lá em termos de evidência arqueológica. Por que eu digo isso? O Bruyère, ele teve, quando eles assinaram, eles conseguiram a concessão para escavar Deira Medina, o plano era fazer essa escavação da vila em 10, 12 anos, né, e isso foi feito em 3 meses. Então, vocês imaginem o volume de trabalho para fazer isso, para escavar uma vila toda, com pouco cuidado de registro, pouco cuidado de estratigrafia. Então, o material que foi compilado a partir dessas escavações, ele é muito problemático. Eu tive acesso, durante o doutorado, a parte dessas publicaçõões que estão em preparação. O Cédric Gobert, que foi diretor da escavação em Deira Medina, foi muito importante para o desenvolvimento desse trabalho no meu doutorado, porque ele está escavando, ele escavou a vila recentemente, né, e observou que o nível do chão que o Bruyère acreditava ter encontrado, na verdade, era muito mais abaixo. Então, a gente tem em algumas casas, por exemplo, praticamente 1 metro mais que precisou ser escavado. Então, isso afeta, obviamente, o formato dessas casas, a distribuição desses espaços nas ruas. Então, esse plano aqui, ele não pode ser, digamos, levado a sério, né? Então, isso derruba uma série de estudos sobre espaço doméstico, sobre casa, sobre vida cotidiana que a gente teve.
Mas não para por aí, né? O Bruyère, ao fazer esse plano, ele produziu um outro material nesse relatório, que é esse modelo de casa, que é o clássico modelo da casa egípcia, que aparece em livro de criança, enfim, tudo que vocês procurarem sobre o espaço doméstico. Tem várias imagens bonitinhas dele atualizadas na internet, e isso é um problema, porque essa casa que vocês estão vendo aqui é uma casa fictícia, ela não existe. Então, o Bruyère, à medida que ele foi escavando esse material, ele ia reconstruindo as casas conforme ele achasse que fosse, que era o que existia antes, né? E baseado em elementos arquitetônicos que ele foi encontrando em diversas casas, ele compilou, então, uma espécie de casa ideal para Deir el-Medina. E se vocês olharem aqui, ele está muito parecido com uma casinha de boneca. A gente tem, né, espaços da casa muito definidos, e observem as definições, né, como ele utiliza esse vocabulário, né, da sala, né, os quartos, a cozinha. Essas estruturas que ele está chamando aqui do lit clos, né, são esses pequenos altares que são encontrados em algumas casas em Deir el-Medina. O divã, que é essa estrutura que aparece aqui, é um banco grande que a gente chama de mastaba. A gente tem elementos em outros assentamentos que mostram esse tipo de estrutura, mas isso aqui é uma ficção, né? Então, vocês imaginem que durante, sei lá, 30 anos, né, todos os estudos produzidos sobre espaço doméstico, sobre vida cotidiana, que tinham a casa como referência, usaram esse modelo e aquele plano da vila. Então, isso é muito problemático. E aí, o que eu precisei fazer, então, foi desconstruir essas verdades estabelecidas, né. E eu gosto de mostrar esse quadrinho, algumas pessoas já viram, né, porque quando eu comecei a fazer essa desconstrução do material de Deir el-Medina, eu comecei a me deparar com os primeiros problemas de ordem teórica e metodológica da pesquisa. Então, o primeiro problema era como é que eu entendo o espaço da casa do ponto de vista arqueológico. E eu acho que esse quadrinho, ele ilustra muito bem a situação que a gente enfrenta. Então, vocês têm aqui o que seria, né, a perspectiva estratigráfica, né, então aqui onde a escavação estaria na superfície e o que estaria abaixo. E quando a gente escava o material, a gente encontra isso, né, a gente encontra pedaços de utensílios, resto de comida, acessórios pessoais, né, é uma esculhambação. E quando a gente começa a querer entender os espaços da casa por atividades, e a gente tem esse tipo de situação, a pergunta que você faz é, bom, como é que eu determino uma atividade, então, em base nesse tipo de material organizado? E aí, claro, né, a gente leva em conta também elementos arquitetônicos, então você tem ali a presença de um forno, você tem a presença de um objeto que lembra essa mastaba, né, esse banco grande. E aí você começa, então, a tentar montar esse quebra-cabeça. O problema de fazer isso é que a gente trata o espaço doméstico como um espaço onde as atividades são fixas. Eu tenho certeza que todo mundo vivendo a quarentena agora, a gente come fora da cozinha, a gente dorme fora do quarto, né? Então, o espaço doméstico, ele é um espaço dinâmico, ele é um espaço muito fluido de atividades, e quanto menor esse espaço, mais difícil é que a gente tenha um espaço designado para atividades específicas. Isso parece muito óbvio, mas quando a gente olha para o material arqueológico, isso não é tão claro assim. Especialmente porque o que a gente vê na arqueologia não é a casa, a gente vê o que sobrou daquela casa, né? A gente vê o que sobrou da vida daquelas pessoas. E lidar com essa fenomenologia das ruínas, né, como a Palivo, que é uma arqueóloga grega, chamou, é muito complicado, porque nos força a desconstruir a nossa experiência ao olhar para essas ruínas, né, olhar para essa evidência material, e a pensar outras estratégias para a gente trazer de volta essas pessoas, né, e não colocar a nossa experiência primeiro. Então, do ponto de vista teórico e metodológico, o caminho foi entrar numa discussão da antropologia
sobre espaço doméstico e sobre casas, né, e aí olhar mesmo muito material etnográfico e também entender dentro da perspectiva do Household Archaeology como é que a gente trabalha com essas áreas de atividade, como é que a gente desenvolve estratégias para pensar dados insuficientes, para pensar elementos arquitetônicos que a gente acha que entende, mas que, né, comparados com etnografias, a gente vê que não é o que a gente pensava. Então, esse período da tese foi um período de muito mergulho no entendimento da cultura material e no entendimento da casa como cultura material. Então, a casa, ela é uma coisa que nunca está pronta quando as pessoas estão ali, porque as pessoas mudam constantemente, as pessoas mexem nos objetos, nas coisas, e isso traz uma dinâmica muito, muito particular para esses objetos. Como é que eu fui fazer isso, então, pensando na Vila de Amarna, né? A primeira questão foi pensar o que é uma vila de trabalhadores, portanto, né? Será que todas essas hipóteses anteriores eu posso levar a sério, né? Questionar essas definições colocadas pela historiografia. O segundo problema foi pensar uma estratégia que olhasse essas casas não como unidades individuais, saindo dessas tipologias de classificação, né, então modelo 1A, 1B, 1C, posição da escada, né, em que medida que isso ajudava a entender o material ou não. O terceiro ponto foi fugir do tema econômico, né, a casa é sempre vista como uma unidade de produção, e isso aparece na historiografia como household. Então, sair dessa definição econômica, isso foi super importante. Deixa eu só voltar aqui, o slide pulou de novo. Isso foi super importante, e aí, quando eu olhei para esse material fora desses padrões econômicos, eu comecei a ver que as casas, na verdade, não estão organizadas por função, né, os quartos não estão organizados por função, e eu vou trabalhar um pouco isso mais para frente. E aí, claro que, pensando em Deir el-Medina, Amarna era a primeira comparação, porque são vilas consideradas gêmeas, né, como eu disse para vocês antes. Então, vou falar rapidamente aqui dessa vila de trabalhadores, só para situar um pouco. Acho que é fundamental dizer para vocês que a pesquisa mudou drasticamente quando eu tive a oportunidade de visitar o sítio. Não dá para fazer estudo de espaço por planta e por livro e por mapa, não dá. Essa imagem aérea da vila mostra para a gente, né, como ela está rodeada aqui por essas pequenas montanhas que escondem a vila na paisagem. Ela tem, essa vila amarniana, ela tem 72 casas, como eu disse para vocês, mais ou menos, né, 20 anos de ocupação, e esse é o plano que foi produzido nos anos 20, que a gente usa até hoje, né, ele é usado como referência até hoje. As casas parecem todas iguaizinhas, vocês estão vendo, né, a gente vai ver que não é bem assim. Mas é um plano bem organizadinho, bem diferente de Deir el-Medina, então a gente pode imaginar, né, que Deir el-Medina, quando começou, talvez fosse alguma coisa nesse esquema, mas não sabemos. E aí essa imagem é interessante, porque ela mostra a vila, né, o que sobrou da vila, na paisagem. E acho que é interessante pensar aqui que esse material escavado, né, essas duas grandes missões que olharam para a vila de trabalhadores, produziram tipos de dados muito diferentes. Então, eu trago essa referência aqui para vocês, só para vocês pensarem, né, que nos anos 20, 37 casas foram escavadas em 2 anos. E a gente teve aqui praticamente 10 anos de escavação, né, nessa região, em que 4 casas foram sistematicamente escavadas. Então, vocês imaginem o volume de dados aí que se produziu, né, o que foi privilegiado em cada escavação. Outra coisa importante para a gente olhar para a vila é entender que como eu disse para vocês, né, ela está rodeada por um circuito de estradas que permite comunicação com a cidade principal. Isso também na Stone Village, e essas estradas muito provavelmente eram ligadas aos caminhos para as tumbas reais. A vila, portanto, apesar de estar afastada, não está isolada. Isso nos dá uma ideia de espaço doméstico, né, muito
importante aí, a gente vai entender por quê, e vale a pena, depois a gente pode conversar um pouco mais, pensar nessa ideia de zonas de aliança, né, que são esses pontos de comunicação que favorecem a integração da cidade e da vila com outras partes em Amado. Esse mapa aqui, ele foi produzido, e ele tem uma função importante, né, para a gente entender um pouco o que é o complexo dessa vila na paisagem. Então, essas estruturas que vocês veem marcadas aqui, né, em vermelho, que é a área X1, a área ZIR e a área X2, são áreas que foram escavadas recentemente pelo Barry Camp, e que, portanto, não privilegiou o interior da vila como em escavações anteriores, né? Ele escava 4 casas aqui dentro, mas ele olha para essas regiões fora dos muros da vila. Então, isso é importante por quê? Porque a gente tem, fora da vila, muito próximo, capelas, a gente tem lugar para guardar animais, principalmente porquinhos, né? Eles criavam porcos. Ai, meu Deus, espera aí, que o slide está pulando. E essas regiões aqui, marcadas em vermelho, eram regiões que foram controladas pelo Estado egípcio. Então, essa área X1 era uma área de patrulha, né, uma espécie de vigilância de quem entrava na vila ou não. A vila não tinha acesso liberado para todo mundo. A área ZIR era uma área onde eram realizadas as entregas de água, de suprimentos, de equipamento, e essa área X2, muito provavelmente, era onde os burros chegavam com o transporte de água, que eram então essas ânforas, né, eram então carregadas até a área ZIR e ali armazenadas, para depois serem distribuídas para a vila. Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela é importante porque na paisagem ela aparece dessa forma, né? Então a gente tem o entorno das muralhas, a gente tem as estradas que são visíveis no deserto até hoje, a gente tem as capelas, né, essas estruturas que eu mencionei para vocês, na área ZIR, marcadas na paisagem também, e que ajudam a gente a entender essa dinâmica de convivência. Passando agora para a parte 2 da tese, eu queria mostrar para vocês um pouco, com base em toda essa introdução aí, que foi, né, um pouco grande, como é que eu cheguei em alguns dos resultados. Então, pensando na experiência da vida doméstica, né, eu estava interessada em entender como é que as pessoas viveram ali. E, como eu disse, o objetivo era chegar, né, o título da tese era falar sobre a questão social, sobre as pessoas, e não sobre a questão econômica. Então, para questionar essa questão econômica, eu tive que fazer o seguinte, entender que o Estado egípcio concentra os recursos e distribui para essas vilas, a casa, a comunidade de produção até certo ponto, e aí questionar uma ideia do Barry Camp, que ele coloca para o pessoal que teve acesso ao texto que eu passei, né, que é muito discutido, isso na historiografia hoje, que é essa ideia da relação patrão-cliente que ele trabalha, que é muito forte no livro Anatomia da Civilização. Então, para tirar o foco da economia, né, da casa como uma unidade de produção econômica, eu precisei olhar, então, como que os pesquisadores montaram esse enquadramento econômico para essas vilas e para as casas. E aí, claro, né, nessa abordagem, a vida social ela aparece como consequência e como produto da atividade econômica. E o meu ponto de vista era exatamente o contrário. Isso foi um problema, por quê? Porque a agenda do Amarna Project, ela está muito concentrada hoje no entendimento dessas relações econômicas. Então, como que a gente estabelece áreas de atividades, né, com base na distribuição de objetos, na presença de instalações, e aí, para entender essas áreas de atividade como atividade social e não como atividade econômica exclusivamente, eu precisei repensar esses enquadramentos e precisei, enfim, pensar uma estratégia para lidar com um volume de dados absurdo, né? Eu tive acesso à base de dados do Amarna Project
professor Barry Camp foi muito generoso em dividir isso, é um material que não está publicado, e a gente tem, né, praticamente 11.500 objetos, só da Vila de Trabalhadores, com quase nenhum registro de local, onde isso foi encontrado. Então, vocês imaginem como é difícil montar aí um quadro dessa, né, dessa dinâmica de vida diária. Curiosamente, o que foi interessante é que a minha estratégia de resolver esse problema da pesquisa, ela veio com a escavação, mas ela veio ficando na casa de escavação. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse estudo de caso, que eu acho que é super interessante para pensar como a nossa experiência de viver, ela está determinada por diversos outros fatores, mas principalmente que a noção de privacidade que a gente tem, ela não está limitada a espaço. Então, vamos falar um pouco disso. A gente tem aqui uma imagem aérea da casa de escavação em Amarna hoje. Vocês podem observar pela imagem que a casa de escavação ela foi construída sobre uma casa antiga, né, na região. Essa parte todinha aqui em volta é sítio arqueológico. Tá? Tudo. A gente está no meio do sítio arqueológico, passa uma estrada hoje aqui. E esse é o plano da casa como... Enfim, eu fiz alguns adendos aí, né, então a gente tem aqui no plano da casa, o portão de entrada, né, esse limite aqui pontilhado que vocês estão vendo, é um limite que não existe, é praticamente o espaço que a gente tem entre a casa e a estrada, mas ele não é demarcado, né, as pessoas sabem que não é legal se aproximar, porque, né, não é da sua conta, mas não existe um portão, então o portão da casa mesmo, ele está aqui, e a gente tem esses diversos pátios, né, esse A e B aqui que vocês estão vendo, C também, e os pesquisadores, eles ocupam essas áreas aqui, então cada um de nós tem quartos individuais, o que é um luxo na escavação, e a gente tem mais uma parte aqui de anexos, né, também com quartos individuais, e a área de trabalho da casa, ela acontece aqui. Então a gente tem um espaço de refeitório, que, enfim, as pessoas comem juntas, né, e a gente tem a cozinha, a gente tem uma área de trabalho principal, e todas esses pequenos quartos que vocês veem aqui são áreas também, ou para papelaria, guarda-roupa de cama, etc., e áreas para a gente trabalhar com o material arqueológico que fica armazenado aqui. Obviamente isso está... né, bastante simplificado, mas é só para a gente ter uma ideia do espaço. Quando a gente está na área, na casa de escavação, a gente tem uma dinâmica de rotina, um ritmo, né, muito rigoroso. Então, o trabalho começa às 5h30, 6 horas da manhã a gente acorda, 7 horas a gente tem que estar no sítio, escavando, a gente tem uma espécie de um café da manhã, parte 2, né, no sítio arqueológico, a gente faz uma pausa e termina 1h30 da tarde, volta para casa, continua o trabalho até 5h30, 6 horas. Então é uma rotina muito regulada, e a gente tem um dia de folga na semana, e a casa, esse espaço que vocês estão vendo aqui, ele é ocupado de formas diferentes ao longo do dia. Então eu fiz uma separação, né, então essa parte em azul aqui está designando a área de trabalho da gente, as áreas de livre circulação para os moradores, tá? Para quem vive lá, os arqueólogos. São todas essas áreas que vocês estão vendo em verde, né? Aqui com um pouco mais de restrição, porque esse é um pátio bem afastado da casa, onde em geral dorme o diretor da escavação, né? Então a gente não chega muito perto. Essas áreas em amarelo são áreas de circulação para os pesquisadores em determinados horários, então, por exemplo, a cozinha a gente tem acesso, mas a gente não entra, a gente tem um cozinheiro que prepara alimentação para a gente, o refeitório é um espaço também que se existe reunião a gente não entra, porque as pessoas estão reunidas ali, essas áreas de trabalho são áreas que também têm circulação restrita, mas a gente como morador da casa, tem acesso. O que é interessante da gente observar aqui é que esses espaços, eles são utilizados de formas diferentes ao longo do dia,
mas eles também são utilizados de forma diferente por pessoas diferentes ali. E por pessoas diferentes eu me refiro especificamente aos egípcios que trabalham na casa, ou aos egípcios que vêm, né, das vilas locais ali, inspetores de escavação, os policiais que tomam conta, né, a estação de polícia ela fica aqui, né, do lado de fora. Então, esse ritmo de organização, ele está submetido a uma temporalidade particular do nosso trabalho, mas ele também está submetido a questões de status, né? Quem é você, da onde que você vem e o que você veio fazer aqui. Olhando essa situação, a gente percebe que a dinâmica muda quando você tem, por exemplo, os egípcios entrando na casa, né? Então, obviamente, os espaços de circulação nos pátios são abertos, mas essas pessoas não entram nos quartos, obviamente, e essa área aqui, que é uma área em que nós, arqueólogos, temos mais acesso, eles não têm, né? Em geral, tudo que for para dentro da casa é um espaço para o diretor de escavação e para o time que trabalha ali. Isso parece um pouco um pouco desconfortável falar disso, né? Porque a gente tem em muitos aspectos aqui ainda estruturas bastante coloniais de trabalho, ainda que o Amarna Project eu acho que tem, né, dentro comparado com outros, um processo de inclusão muito maior. Mas, de modo geral, o que eu quero salientar para vocês, sem a gente entrar muito em detalhes, né, é como esses espaços aqui são utilizados de formas diferentes. Então, mostrando isso na casa, né, então esse é o espaço, é o pátio da casa que eu mencionei para vocês, né, a gente tem aqui a cozinha, e aqui são as duas zonas de espera, né, então quando chega um egípcio, um inspetor ou alguma autoridade procurando pelo diretor da escavação, a pessoa não entra na casa, né, ou chega, por exemplo, a pessoa que faz as compras para casa, né, todas essas pessoas que são do staff externo, elas têm os seus locais de espera. O que é interessante porque isso não precisa ser dito, elas sabem, né, é uma regra não dita que tá ali. Aqui vocês veem os quartos, né, individuais de cada um de nós aqui, né, então o acesso. Nessa região aqui que vocês estão vendo das árvores é onde está a estação de polícia, para dar uma noção de escala, uns gatinhos, né, para deixar um pouco mais fofo. E aqui é uma outra parte interessante da casa, que é o telhado. Então, quando a gente quer um pouco mais de privacidade, a gente, sei lá, quer falar ao telefone, a gente vai para o telhado, né, tem um pouco de paz, não quer participar das conversas. No entanto, o telhado é a área mais visível da casa. Ela é visível tanto para a polícia, que está ali ao redor, como ela é visível para todo mundo que passa aqui. Então, a estrada, ela está mais ou menos aqui, na frente dessa muralha. As pessoas passam ali, né, de manhã e à tarde, principalmente, levando os animais, as famílias, as crianças vão para a escola. Então, esse é o lugar que você está mais exposto para a população local, das vilas ao redor. Mas é o lugar que você está mais privado da companhia dos seus companheiros de time. Então, é interessante perceber como essa visibilidade, a noção de privacidade, ela também é diferente nos espaços, né, como esses espaços são apropriados. E aqui vocês estão vendo a imagem do banheiro, né, o banheiro é do lado de fora, isso aqui é enfim, a gente não consegue ver quem está lá dentro, tá, só para avisar. Mas vocês estão vendo aqui a estrada, né, que eu mencionava para vocês, e a experiência, por que eu coloquei o banheiro, né? A experiência de ir para o banheiro é a coisa menos privada que você tem na escavação, porque você tem que sair da casa, então a polícia sabe que você saiu, a polícia vê que você vai para o banheiro, se tem pessoas passando na estrada, todas elas acenam para você, né, bom dia, hello, então eu acho que a experiência mais pública que existe na escavação é você, enfim, ir ao banheiro, o que para nós é uma coisa, né, bastante, a gente tem uma série de travas aí, né, coisas mais privativas para a gente. Isso foi importante para mostrar que a nossa noção de privacidade, ela é muito enraizada, né, em conceitos ocidentais, num modelo de casa vitoriano, e que elas não se aplicam nesse tipo de vida aqui. Aqui dá um pouco para vocês a visão do telhado da casa, né, que eu chamava atenção,
Então, os vários pátios internos, né, lavatórios, chuveiros estão aqui, a estação de polícia está aqui, né, toda essa parte aqui são os magazines onde a gente guarda o material de escavação. Então, quem está no telhado vê tudo. A gente ouve tudo, a gente vê quem está indo tomar banho, quem está indo no banheiro. A polícia tem acesso à circulação do telhado, vocês podem ver aqui. Então, o telhado é um espaço privado, depende para quem, quando, né? E todas essas regiões também aqui da casa também são espaços, dependendo da situação, que ficam mais ou menos privativos. Quando eu fiz essa análise, né, que ela está bem simplificada, da vila de trabalho, da casa de escavação, eu percebi que a privacidade, ela tinha, portanto, um aspecto dinâmico, ela era muito fluida, ela não era rígida como a gente imaginava, né, eu vou dizer assim, como a historiografia anterior definiu. Ela está associada a outros fenômenos que não são limitados à visibilidade. Então, por exemplo, sons, cheiros, língua, né? Quando você não quer ser entendido na casa de escavação, quando eu queria falar com alguém, eu falava em português, né? Ligava para minha família. Podia estar do lado de outras pessoas que elas não iam me entender. Os egípcios fazem isso também, né? De falar árabe, enfim, as pessoas mudam de língua ali conforme elas queiram manter uma determinada privacidade na conversa. Obviamente, a privacidade está associada a status e ela está associada a essa dinâmica de atividades no tempo. Então, quando eu olhei para a casa de escavação, eu entendi que a minha maneira de abordar a privacidade precisava mudar na pesquisa. E aí eu comecei a olhar a Vila de Trabalhadores, essas são imagens, né, da reconstrução que foi feita recentemente, e a gente percebe que ela tem uma estrutura que lembra muito a casa de escavação, né? Você tem a casa fechadinha aqui, a coisa policial, né, a estação policial, esses prédios que todo mundo vê, né, do lado de fora, que a gente tem acesso, mas quem é de fora não tem acesso. Então, apesar de não ser a mesma coisa, esse tipo de distribuição espacial me ajudou a entender esses modelos de organização. E aí eu olhei para o mapa da vila e eu comecei a ver, então, o que eram áreas denominadas estatais, né, prédios construídos especificamente para uso do Estado, e prédios que eram construídos pelas comunidades, pelos moradores. Então, o que a gente tem em vermelho aqui são as áreas promovidas, né, construídas, desculpem, pelo Estado, e essas áreas em azul construídas pelos moradores, né, as capelas, os currais, e como que isso interage, né, dentro desse limite maior que é a vila. Olhando para as casas em Amarna, as casas de elite, eu comecei a entender, então, que o que a gente tinha na Vila de Trabalhadores era uma estrutura muito similar a essas casas da elite. Não em termos de tamanho, mas em termos de elementos essenciais para a vida doméstica. Que elementos essenciais são esses? São um espaço de socialização, um espaço para preparação de alimentos, um espaço para armazenagem, que é o que a gente está vendo aqui, né? O espaço de socialização, esses espaços para armazenagem ou preparação de alimentos, e essas áreas que, enfim, provavelmente foram usadas também para animais, a gente não tem ainda certeza. Então, essa casa do Hanefer, ela foi escavada recentemente e ela está muito, muito bem detalhada com relação ao tipo de evidência encontrada. Então, olhando esse tipo de casa e olhando a Vila de Trabalhadores, eu comecei a perceber que existia um modelo de organização do espaço doméstico que é um modelo ideal, né, que como esse espaço é conceitualizado, que é diferente de como esse espaço é utilizado. E eu acho que essa foi o grande entendimento aí da estratégia da tese, né? Você perceber que o uso do espaço é diferente do conceito do espaço. Então, essa casa idealizada, essa casa da elite, ela aparece na Vila de Trabalhadores de outra forma. Eu trouxe para vocês aqui o plano de duas casas, né, geminadas, casas vizinhas, na Vila de Trabalhadores, em que a gente tem o mesmo tipo de estrutura, né, os espaços de socialização,
os espaços de preparação de alimentos, né, de cuidado com os animais, esses espaços que aparecem distribuídos de outra forma. E aí eu comecei a entender que as casas na Vila de Trabalhadores não são iguais, elas não têm padrão. Então, a presença desse Estado egípcio, que a gente entendia, né, até então como uma presença de controle, de manutenção, de regulação e de criação da comunidade, eu comecei a colocar isso como questão, mais do que como certeza. E essa presença do Estado, como é que ela interagia com essas populações locais, né? Como é que as pessoas respondiam a essa presença do Estado? E aí eu comecei a trabalhar com questões, por exemplo, do conceito de agência, do Alfred Gell, as noções de tactique, estratégia, do Michel de Certeau, depois as ideias de taskscapes e meshwork do Ingold, que foram absolutamente fundamentais para pensar nessa relação de ocupar espaço, agir no espaço, e, por último, a arqueologia sensorial. Então, todos esses elementos teóricos me ajudaram a chegar numa ideia de privacidade que não está ligada mais ao espaço visível. E aí questionar o modelo que a gente tem para o Estado egípcio, que é o modelo fractal de distribuição. Quem disse isso não fui eu, foi o Lerner, que pensa a ideia, né, do Estado como a grande casa, né, então o per A, que a gente tem aqui, e como que essa grande casa distribui os seus recursos para as populações pequenas, né, para essas pequenas vilas. E aí eu comecei a entender que, na verdade, esse modelo do Lerner, ele tem um problema porque ele só foca na distribuição econômica, como eu dizia, né, nas questões de recursos. E que, na verdade, olhando a Vila de Trabalhadores, o que a gente nota é que esse modelo também ele também se apropria de uma estrutura que já existia, não é o Estado unicamente que impõe isso. E a gente vê isso em Amarna. Eu trouxe aqui muito rapidamente para a gente ver o plano, né, de uma área da cidade, em que a casa do Hanefer está aqui, e a gente tem do lado uma outra área que foi recentemente escavada, que é essa parte que eles chamam de Grid 12. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Para mostrar que esse modelo de ocupação, ele, na verdade, ele tem casas grandes, espalhadas pela cidade, e ao redor dessas casas grandes, a gente tem diversos conglomerados de casas pequenininhas, que eram muito provavelmente pessoas que dependiam dessas grandes casas aqui de elite para trabalho, para, enfim, quase como se a gente visse em São Paulo, né, esse conglomerado de favelas que a gente tem do lado dos bairros da elite, por exemplo, ali no Morumbi, que provê a mão de obra, né, para essas pessoas e, enfim, recursos. É um tipo de ocupação muito orgânico do espaço em Amarna. E observando esse tipo de modelo, a gente começa a perceber, então, que o que está motivando a organização espacial da cidade e a organização espacial da Vila de Trabalhadores não é um modelo econômico, mas é uma maneira, um tipo de organização social que já existia no Egito desde muito antes e que começa a ser apropriado pelo Estado nesse período. E, portanto, as noções que a gente tem, né, de dentro e fora, como eu disse para vocês, elas passam a ser ampliadas. A gente não tem mais as noções do dentro e fora limitadas às muralhas, mas a gente tem as noções de dentro e fora pensando aí na presença ou na ausência do Estado, na presença do Estado e na atuação mais efetiva da comunidade. Então, como que essas áreas, que eu chamei de buffering areas, elas concentram, elas permitem, né, a aproximação das instituições, mas elas também permitem a aproximação das populações locais, e isso aqui vira uma espécie de zona intermediária. Isso foi importante para eu começar a perceber quais áreas da vila tinham maior concentração de movimento em determinados horários do dia, né, que é o caso, por exemplo, aqui dos currais, né, a pedreira que foi usada muito para produção de tijolos locais, que as pessoas construíram as capelas, mas também foi usada para queimar lixo, né, as pessoas jogavam lixo ali para se desfazer desses dejetos. E aqui a gente começa a perceber, então, que a vila está organizada em várias camadas de privacidade, né,
várias camadas que não são limitadas unicamente ao espaço visível, mas pensando que há um movimento, há um entra e sai de pessoas aqui autorizadas, que têm acessos a isso. A gente pode voltar um pouco mais isso na discussão, só para a gente, chegando à conclusão aqui da apresentação, o que foi importante, né? Pensar a privacidade como uma prática social, que, portanto, ela é constantemente renegociada. Né? E isso aparece como na vila? Quando a gente olha, por exemplo, para áreas com grande densidade de atividade que mudam ao longo do dia. Né? Então, muito provavelmente essa área aqui era uma área com a entrega de água, né, de suprimentos, etc., muito ocupada durante o dia, com um entra e sai de pessoas, né, se movimentando. Essas atividades, obviamente, à noite, elas mudam de figura, então as pessoas voltam para suas casas à noite, né, concentram as suas atividades aqui, provavelmente fazendo algum tipo de, né, queimavam lixo, etc., tinham algum tipo de atividade noturna nas capelas, e essas áreas que a gente chama de semi-privativas, áreas coletivas, elas são importantes porque elas também são áreas de socialização, né? Isso aqui são áreas, a gente está em Amarna aqui, né? Então áreas onde os animais comem o lixo, onde a gente queima o lixo até hoje, são áreas que as pessoas se encontram ali para jogar o lixo e bater papo, né? Conto da vida, enfim. Então elas, não é uma atividade econômica, é uma atividade social que desencadeia aí uma série de novas dinâmicas, né, de uso desse espaço. A gente tem um outro elemento importante também, que é a questão do cheiro, né, como eu disse para vocês, como que a arqueologia sensorial, ela permite a gente entender que a noção de privacidade nesse local era diferente. Então, quais áreas que tinham, né, mais cheiros, né, do que outros, né, isso ajuda a gente a entender locais que eram mais perceptíveis ou não para o Estado e para as comunidades, áreas que eram mais barulhentas, né, durante o dia, então provavelmente aqui onde estão concentrados os porcos, as áreas de entrega, tinham mais barulho durante o dia, as pessoas estavam mais nessas regiões, isso muda à noite, sem dúvida, né, provavelmente o pessoal aqui mais quietinho, né, e a concentração maior de barulho provavelmente no interior das casas. Então todas essas diferenças, elas são fundamentais para traçar essas experiências de privacidade, né, por isso que eu chamo o título da apresentação de uma nova experiência do espaço doméstico, né, uma nova experiência da casa, né, por quê? Porque a vila aqui, ela passa a ser, então, o modelo da casa da elite, mas distribuído espacialmente. Então, você tem todos os elementos que eu apontava para vocês nas casas das elites, não mais concentrados nas unidades individuais das casas, dentro das muralhas, mas distribuídos ao redor, feitos pela comunidade e aceitos pelo Estado, eram supervisionados pelo Estado, mas que o Estado não interfere aqui, né? E aí, claro, né, como é que isso é visível, né, isso é visível, sem dúvida, as áreas provavelmente com mais chance de observação, né, de controle pelo Estado, são essas áreas fora dos muros da vila em si. Isso muito provavelmente à noite mudava, né, assumindo aí que a gente tenha uma experiência de luz artificial no Egito, que também é um outro problema para ser estudado. Então, o importante é a gente perceber que essa experiência da privacidade, né, a experiência do espaço doméstico, ela, primeiro, precisa ser ampliada, não limitada ao modelo econômico, não limitada a unidades individuais, como a gente tem na historiografia tradicional, ela precisa ser pensada dentro da paisagem e ela precisa ser pensada dentro dessas dinâmicas sociais de organização das atividades, levando em conta aí uma série de elementos que são difíceis de traçar no material arqueológico, que é o caso, né, que eu apresentei da arqueologia sensorial, mas que são absolutamente fundamentais para a gente expandir e colocar, como eu disse, né, na tese, né, colocar as pessoas de volta no lugar delas, né, e não ficar tratando das casas como containers da vida social, né, mas na verdade como meio e como produto dessas relações sociais. O que eu pretendo continuar investigando agora é como que esses modelos de Estado, de comunidades, se desenvolveram em outras regiões do Egito, né, como que essas experiências de privacidade expandidas, elas aparecem em outras áreas
Então, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Eu tenho uma série de pessoas para agradecer, que me ajudaram a fazer essa tese, instituições, e acho que elas precisam ser mencionadas aqui, e queria agradecer muito a vocês pela paciência. Eu passei um pouquinho do tempo, e deixo aqui o meu contato, enfim, e-mail, Twitter, e vamos abrir para as perguntas. E é isso. Obrigada, gente.